Eu sou a Beth Takeda e hoje nós vamos fazer uma live com um tema maravilhoso sobre adolescência e a nossa convidada especial é a Carmen, que ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Ela é psicopedagoga, educadora parental também e nós vamos aguardá-la porque temos muita coisa bacana para conversar, para a gente colocar aqui em dia. Você que tem filho adolescente, não pode perder essa, ok? Então, vamos aguardar aqui a Carmen, que ela já tá entrando já, pra gente conversar. Eu tô até aqui nos meus contatos, já lembrando o pessoal, pra entrar na live, pra poder acompanhar, então. Oi, Carmen! Tava acabando de falar aqui de você, que nós vamos ter, então, nossa live hoje, ok? Deixa eu já compartilhar. Deixa eu ver se a Carmen... Oi! Deixa eu ajeitar aqui Tudo para você ver bem? melhor. Tá bom, eu também vou ajustar aqui um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais pra cima, pronto. Porque aí quando fica as duas telas, elas Assim, fazem uma divisão, né? Ah, e aí? Tô super feliz. Tô aqui no grupo já, lembrando o pessoal. Gente, isso. já vai começar. Que bom O que a gente pessoal já conseguiu, começar a né? entrar. Que bom, nossa, eu tô muito feliz. Vou até colocar aqui, fixar, né, Tá. o tema, porque aí quem for entrando, quem for visualizando, pelo menos já vai se inteirando do assunto. Sim. Ai, que gostoso. Vou só colocar aqui, tá bom? Tá? Agitando. Uhum. O adolescente. Sim. Vamos ver se vai ele inteiro. A construir sua identidade. É forte esse tema, hein? É. Nesse período, né, é bem importante, né, Beth? Sim, A gente muito. conversar sobre isso. E foram muitos conflitos, né? Que muitos passaram, os pais, os filhos, sem se... Tô colocando aqui, tá? Desvincular dos pais. Pronto. Deixa eu só fixar aqui. Ó, tem gente entrando, que é muito legal. Deixa eu tentar só... vou fixar aqui o tema, peraí. Ué, ele... Foi? Pronto. Ficou, foi. Ai, vamos lá então, já começar? Que aí o pessoal vai entrando, né, Carmen? Aí a gente vai... E aí eu vou ajudando também nas perguntas. Tá ótimo. Vamos sim. Então eu vou abrir aqui e você já se apresenta. Tá jóia. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa live super mega especial, porque é um tema maravilhoso, que é ajudando o adolescente a construir sua identidade sem se desvincular dos pais. E a nossa convidada mais que especial é a Carmen. Ela vai se apresentar, que é educadora parental, é psicopedagoga também, mas ela vai contar mais um pouquinho, que tem super experiência com adolescente, né? Vivenciou tudo isso. E nós vamos aprender um pouco mais, porque nessa troca de conhecimento é que nós vamos crescendo. Então, tem que estudar, tem que ir atrás para poder a gente melhorar enquanto pais. Vai Verdade. lá, Carmen, é com você. Então, Beth, primeiro é um prazer, obrigada, né, pelo convite. A gente tem uma amizade aí que foi assim especial, né, em curso, e a gente vem construindo essa amizade ao longo do tempo. Bom, realmente falar sobre adolescência eu gosto muito porque eu vivo os dois extremos da maternidade, né? Porque eu tenho uma filha que completou 21 anos e um filho que vai completar 6 agora, em janeiro, né? Então eu vivo essas duas fases. Bom, eu sou professora, eu trabalho na área da educação assim há mais de 25 anos.
E aí percebi que algumas crianças, né, e adolescentes tinham algumas dificuldades, né, na aprendizagem. E aí me especializei na psicopedagogia clínica institucional. E no contato com as famílias, no consultório, nas escolas, eu sentia, Beth, a necessidade de ajudar com algo mais. Eu me sentia limitada porque eu percebia que as famílias, elas vinham com uma demanda emocional, estrutural, né, da família muito grande. E foi quando eu conheci a disciplina positiva, que é uma abordagem, né, socioemocional, que auxilia os pais, os professores, né, a lidarem com essas questões dos conflitos, né, essa relação entre pais e filhos. E, na verdade, assim, fez grande diferença não só para a minha vida profissional, Pet, porque eu acho que a disciplina positiva, ela começa primeiro em nós, né? A gente percebeu isso no curso, né? Nas vivências, ali nas trocas. Então, assim, eu primeiro mudo esse meu olhar enquanto pai, eu tento uma nova abordagem, né? Uma nova alternativa para tentar minimizar esses conflitos, porque eles existem mesmo, né? Na verdade, são até naturais. E quando a gente aprende um pouquinho, né, entende que essas fases do desenvolvimento, né, essas fases acontecem, quando a gente entende o porquê, fica mais fácil de lidar. A gente não tem tanto susto, né, quando o nosso filho se torna adolescente. Isso mesmo. E, Carmen, engraçado, e é muito gostoso quando você fala que é a gente que muda primeiro, porque senão seria como se pegasse uma caixinha cheio de ferramentas e só fosse aplicando. E não é isso. Eu preciso acreditar, eu preciso me encontrar, me olhar e ver também como é que eu estou nos meus relacionamentos, né? Para eu poder aplicar as ferramentas, senão não faz sentido, né? Verdade. É muito isso. É como se fosse, verdade, perder tempo, né? Estou tentando algo que eu não acredito, que não está entronizado aqui no meu ser, é verdade. Mas, assim, eu recebo muito das mãezinhas, né? Quando a gente faz mentoria, né? Quando a gente se torna educadora parental, a gente pode fazer mentoria para as mães online, pode ministrar cursos. E eu recebo muitas mãezinhas que se assustam com esse adolescente que surge de repente em casa, né? Aquela criança que de repente era pequenininha, magrinha, de repente muda e essa família não sabe como lidar. E aí é exatamente aquilo que você iniciou, né? Quando você não está bem também consigo mesmo, enquanto mãe, né? Enquanto pai, né? O seu relacionamento, quando a estrutura da sua casa, ela também ela está desestruturada, né? Tem alguma coisa fora do lugar, a relação com seu filho, ela fica totalmente prejudicada. Porque a nossa relação com eles é direta, né? Tudo que eu sinto, como eu me comporto, tudo que eu falo vai direto na minha relação com meu filho. E eles acreditam no que eu falo, né? Então é muito importante o nosso cuidado no falar, no agir, porque eles tomam como verdade, né? Os rótulos, tudo isso é importante. Mas primeiro começa em mim, essa mudança começa em mim. Exato. Nossa, e falar em rótulos, gente, como é algo, né, que a gente, sem querer, a gente embarca, né, nessa vida de rótulos e o quanto a gente vai, às vezes a gente precisa mesmo se desintoxicar mesmo dessas coisas, porque sem querer a gente já rotula. A gente olha uma pessoa na rua, a gente não fala, mas a gente pensa. Verdade. A gente coloca as nossas atribuições. Isso. E o quanto é importante a gente sair disso, porque é possível. Sim. É possível a gente sair desses rótulos e parar. Então, a gente precisa primeiro entender que a gente está nesse caminho, a gente tem que retornar e parar com isso, porque isso vai invadindo a gente de tal maneira, quando a gente percebe, a gente está rotulando os nossos filhos. É verdade. E isso realmente desencoraja, né? Desencoraja. Todos eles. É verdade. E assim, é importante, né, que as famílias elas entendam, né, que é um processo natural, né? Que existe a fase que ele é criança e passa pela puberdade, e aí ele se torna um adolescente. E aquela criança, né, que até então dependia muito de você, quando se torna adolescente, Beth, normalmente o que eles menos querem é estar perto dos pais. Porque o grupo de amigos e o grupo social faz muita diferença, tem um peso muito grande para eles, né? Então,
gente costuma falar que no período da adolescência, a gente tem um nome que a gente chama de individuação. O que é individuação, Beth? Normalmente é esse processo de afastamento dos pais que é natural. As mães costumam falar assim para mim, Carmen, parece que eu estou perdendo meu filho adolescente. Ele está se isolando, ele não quer conversar comigo, ele só vive no celular. Então, assim, é bom que a gente possa tirar, Beth, hoje um pouquinho desse peso que a mãezinha fica, ou que o pai, achando que é culpa deles, né? Alguma coisa na minha relação, né, não está funcionando porque o meu filho está se afastando. Não, existe sim esse processo de individuação, porque na verdade o adolescente ele quer se conhecer, ele quer entender qual é o espaço dele na sociedade, ele quer ser inserido num grupo. Então, na verdade, isso faz parte do amadurecimento dele. E quando a família não entende que isso é um processo natural, começam as brigas, Beth, os conflitos. Aí o adolescente, ele gosta de privacidade nesse período, não adianta, ele realmente gosta. Então, assim, eu costumo orientar as mães, bate na porta antes do quarto do seu filho, da sua filha, dá esse respeito para ele, para que ele se sinta, né, importante, para que ele saiba que ele tem importância naquela casa, naquela família. Aí algumas mães, né, justamente por causa daquilo que você falou no início, já tem aquele conceito também da experiência que elas tiveram enquanto adolescente. Mas não, a casa é minha, o quarto é meu, eu posso abrir a hora que eu quero. Não, não pode. O seu filho está crescendo, né? Ele, de adolescente, ele vai se tornar um adulto. Então, assim, são muitos detalhes que eu sei que para as pessoas comuns, né, assim, que não têm esse conhecimento que a gente tem, eles realmente se assustam muito nessa fase da adolescência. É um conflito muito grande. Por isso que a gente está aqui, né, Beth? Sim. Não, eu tô adorando. E também porque a gente precisa mostrar esse lado, né? Conscientizar. Nós também temos nosso papel de não invadir a crença da mãe, das pessoas que cresceram acreditando no autoritarismo, de que eu que mando e você obedece, de que eu que faço. E aí a gente vai com cuidado também, respeitando, porque isso também foi uma construção. Sim. E que nós podemos mostrar outro caminho que é muito mais harmonioso, tranquilo. E você fala coisas muito importantes, respeito e privacidade. São coisas que nós queremos para a nossa vida toda, quer seja, né, em qualquer lugar. E por que a gente quer isso enquanto adulto, mas a gente não deixa que os nossos filhos cresçam? Isso. Tendo também esse desejo, Exatamente. né? Nossa, é muito forte. E são as habilidades de vida que nós aprendemos, né? Então, quando eu respeito o meu filho, eu ensino para ele uma habilidade de vida. Então, ele vai saber que eu o respeito e ele vai aprender a respeitar os outros também, né? Então, assim, eu acho que fica mais fácil quando a gente entende, né? Que todos os filhos vão passar pela fase da adolescência. E, assim, é importante também a gente falar que a adolescência é um marco, não é só difícil para os pais, mas para o adolescente também, que até então ele era uma criança e de repente ele passa por várias mudanças. Que mudanças são essas? Ele passa por mudanças físicas, né? O corpo da menina e do menino ele muda, de repente. Passa por mudanças hormonais, porque é um turbilhão de hormônio oscilando, né? E as mudanças emocionais. Então, assim, você imagina, para aquele indivíduo que até então era uma criança, ele se torna um adolescente, né? E ele tem esse boom de explosão de coisas acontecendo, não só no corpo dele, né, no físico, mas também no emocional. Então, assim, para ele também é difícil, né? Então, é por isso que é importante que a família entenda que é um processo natural. Ele não está se isolando porque ele está com raiva da mãe, ele não está se isolando porque ele está com algum problema, pode ser que esteja, né? Mas, assim, isso é um processo natural da adolescência, né? Nossa, sim. E é tão, assim, interessante porque a gente precisa entender também o lado deles, né? E quando a gente clarifica isso para os pais, no sentido de que eles também estão passando por um processo, eu acho que a carga vai ficando mais leve mesmo, sabe? Sim. A minha irmã daqui a pouco vai entrar, Carmen. Eu tô até aqui falando onde você tá, porque ela tem uma filha de 12 anos, né, que fez agora. E aí, assim, tem alguns conflitos, né, que aí eu até queria que você compartilhasse um pouco com a gente claro. sobre essa questão
das regras, né? Que às vezes tem os acordos em casa, Exatamente. por exemplo, as obrigações que tem que fazer, que tem que ajudar em casa. E quando essas obrigações não são feitas, sabe? Que não é pra gente usar de autoritarismo nem de punição, porque a gente preza pela gentileza e a firmeza ao mesmo É tempo, verdade. né? Que é justamente o que a gente faz. Tudo isso no momento em que todo mundo está alterado porque uma tarefa não foi feita. Como seguir tudo isso, né, com a adolescente? Conta pra gente. Então, a gente tem, na disciplina positiva, tem as reuniões de família, né? E que as mães perguntam, na verdade, quando eu cito muito, as mães perguntam, porque você mudar a sua abordagem, né, Beth, o seu ponto de vista, né? Aquilo tudo que você aprendeu quando você era criança, né? A educação da sua mãe, as palmadas, o cantinho do castigo. Então, tirar tudo isso e tentar algo novo, eu entendo que é difícil, mas é possível, né, Beth? A É gente possível, aprendeu que é muito possível. possível. Exatamente. Então, assim, quando eu falo toda hora, as mães perguntam porque elas questionam, né? Então, assim, quando eu falo sobre a reunião de família, que são aquelas reuniões que a gente combina, né? Senta o esposo, senta o filho. Crianças a partir de 5 anos também já podem participar. Então, nós vamos ali fazer juntos, conversar sobre questões. Não é para discutir, não são assuntos que vão gerar polêmicas, são coisas que precisam ser resolvidas, né? E que vão facilitar o dia a dia daquela família. Por exemplo, vamos supor que toda a família sai de manhã, os pais saem para trabalhar e os filhos para a escola. Mas aí tem aquele que demora mais no banho, aquele que demora mais para o café. Então, vamos resolver isso em família? O que nós podemos combinar a partir de hoje? Então, ali, você aproveita várias coisas sem perceber. Você está tendo um tempo de qualidade com seus filhos, porque você está falando, mas também está ouvindo. Então, ele sabe que o que ele fala é importante para os pais. Então, assim, numa simples reunião familiar que eu coloco toda semana, eu ensino várias habilidades para o meu filho, além do tempo de qualidade que eu estou tendo com a minha família, né? Então, como a gente pode resolver? Cada um vai dar a sua opinião, vai sugerir. Então, aquele que demora mais vai acordar um pouquinho mais cedo. O seu uniforme vai ficar pertinho. Então, vão criando, né, situações que às vezes a gente quer brigar, quer impor, né, quer colocar a nossa vontade e acaba não conseguindo nada, né, Beth? Porque cada um tem uma opinião, né? E aí cada hora um fala mais alto e ninguém vai chegar num denominador comum. Então, eu sugiro, sim, as reuniões de família, que não precisam ser longas para não ficar cansativo, que seja uma coisa interessante, né? Que o seu filho espere para a próxima semana chegar. Então, você pode fazer ali uma pipoca, um bolo, um lanchinho no final, né? Para que você se harmonize com a sua família. Então, eu acho que vale a pena algumas situações serem colocadas na reunião de família. E sobre o que você me perguntou, né? Quando não está sendo cumprida, é isso que você disse, né? A dúvida? Isso. São os acordos, né? Os acordos e os merecimentos, né? Não é que você vai tirar, mas você vai lembrar para o seu adolescente, né? O que nós fizemos de acordo? Qual foi o nosso combinado, né? Qual o bônus, né, que você iria receber, merecer, quando isso fosse feito, né? Então, assim, o adolescente já entende e ele também pode, não é testar, não gosto dessa palavra, mas assim, ele vai observar se o pai vai cumprir aquilo que falou. Minha mãe vai esquecer, né? Ela falou que vai cortar, mas... Então, eles são muito inteligentes e a gente também tem que ter sabedoria para perceber quando eles estão testando se realmente a gente vai cumprir o que acordou, entendeu? Porque senão perde todo o efeito, né, Beth? Se eu não cumprir, perde o efeito. O meu combinado, ele não vai mais ter nenhuma relevância. Entendeu? Nossa, Carmen, você falou tudo. Sabe por quê? O que eu percebo mesmo nas famílias é justamente isso. É que tem os combinados, mas aí a gente percebe que não tem a supervisão dos pais nesses combinados. Aí tem essa crença do adolescente de que, quando eu perceber que ele não está me olhando, eu não vou fazer. E aí não tem constância, não tem consistência.
E aí o adolescente, ele vai ficando. E é importante a gente entender, por mais que ele seja adolescente já entende muito mais das regras, tudo, mas ele ainda precisa de supervisão. Exato. E E ele essa quer, questão, Beth. né, é Ele só não importante. fala, mas Isso. ele quer. Ele quer, né? E aí, às vezes, a gente acha que não. Então, pô, tá crescendo, tá grande, teve toda essa mudança que você falou, a gente acaba deixando de lado. Mas ele também sente, né? Porque ele ainda quer os pais Exatamente. perto, né? É Nossa, muito verdade bom. mesmo. E aí, você sabe qual é o grande perigo nesse momento aí que o pai, como você iniciou, né? Ah, então não vou falar porque ele não está me olhando, não está me dando atenção. O grupo de amigos, eles têm um peso de importância muito grande para o adolescente. Então, eu acabo fazendo exatamente o que os amigos querem. Eu empurro o meu filho para fora da minha casa e jogo ele no grupo de amigos. Eu não estou dizendo aqui, Beth, que os grupos, né, os grupos de amigos dos nossos filhos não são boas pessoas, tá? Estou dizendo que existem, né? Aqueles amigos, né, que a gente não gostaria que os nossos filhos andassem ou conversassem, né, por causa do tipo de educação que a gente e orientação que a gente passa. Mas quando eu acho que o desprezo, que a indiferença é o que vai me trazer autoridade, eu faço, na verdade, o resultado disso é o contrário. E quem vai estar ensinando e orientando meu filho são os amigos. Porque se ele espera, né? Eu que sou a pessoa que ele se inspira, que ele confia, se de mim não está vindo isso, ele vai ter que receber e procurar de alguém, né? Nossa, Carmen, e isso é muito triste, né? Para muitas famílias que a gente conhece, porque parece que perdeu mesmo, né? Esse vínculo, essa conexão, e aí não consegue mais, porque muitos sentimentos, muitas emoções são envolvidos, e esse ponto é muito importante que você trouxe. Se ele não encontra no lugar que é a casa, que é o seu suporte, que é a primeira sociedade, né? Ele com certeza vai procurar em outro lugar. E às vezes eu percebo assim que os pais não percebem assim, o que meu filho está fazendo quando ele não está aqui em casa. Então o alimento que eu estou dando, ele não está se alimentando, então ele está se alimentando de alguma outra coisa. Exatamente. Que coisa é essa? Exatamente. É pra gente pensar, viu? Tem alguma pergunta? Não, né? Não, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui, tá bom? Não tem problema. Só a minha amiga que tá aqui, a Keila, ela colocou parabéns pela iniciativa, assunto extremamente relevante. Podem colocar perguntas de vocês, que aí a gente vai compartilhando aqui também. Mas tá uma delícia, Isso. nossa, tá muito gostoso te ouvir. E eu quero seguir essa sua linha de raciocínio que você comentou agora, né? Se eles não estão sendo alimentados em casa, eles vão acabar sendo alimentados em outro lugar, né? Que nem sempre é aquele que a gente gostaria. É muito importante também quando as mães trazem para mim a preocupação, né, de que está perdendo o filho, ele está distante. Eu sempre faço essa pergunta nas mentorias online, Beth. Quais são os tipos de livro que o seu filho gosta de ler? Qual tipo de série o seu filho gosta? Qual é a cor de roupa que o seu filho... E aí, Beth, tem mãe, eu só pergunto isso, começa a chorar. Por que ela começa a chorar? Porque ela não conhece esse filho, tá? Porque ela fala, Carmen, eu não sei quem é esse filho agora. Eu tinha uma criança, agora eu tenho um menino que a voz está mudando. Ele olha para mim e quer me enfrentar, entendeu? Então, assim, às vezes, a gente perde o nosso filho dentro de casa, porque a gente não conhece, a gente acha que porque ele está se tornando um adolescente, ele pode, né, tomar as próprias decisões, não me importa se ele está lá no quarto, porque ele já sabe o que é certo e errado, não. Esse momento, Beth, eu falo isso com, assim, por experiência própria, né? Você pediu para compartilhar sobre a minha filha mais velha. É o momento em que os nossos filhos mais precisam da nossa presença e do nosso amor. Por quê? Eu tenho a filha, né, de 21 anos e sempre achei, né, que estava fazendo as coisas certas, porque a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente erra tentando acertar, né? A gente não tem fórmula mágica, né, Beth? Então, assim, a gente vai fazendo, né, por inspiração, pelo que a gente acha que é certo, mas muitas vezes a gente erra.
E por eu achar que era bom, né? Eu sou professora, eu lido com várias crianças e adolescentes, vou tirar de letra. Beth, não tirei de letra, né? Até compartilhei com vocês lá no curso. Foi uma fase muito difícil. A minha filha, assim, quando as mães falam para mim, eu não sei quem é esse filho, eu também fiz essa pergunta, eu não sei quem é essa filha, eu não conheço essa menina. E foi muito difícil para mim, porque realmente ela ficou diferente e eu era muito autoritária na época, né? Eu ainda não conhecia a disciplina, então eu era muito autoritária. E o adolescente, ele confronta muito, não adianta ser autoritário com o filho adolescente, porque ele vai te confrontar, mesmo quando ele sabe que ele está errado, tá? Faz parte, porque ele tem essa impulsividade, né? Até porque o cérebro dele, a parte que controla, né, essa parte racional, emocional, ainda não está totalmente formada, então ele vem mesmo para o confronto. Então, se eu confronto também, são 2 confrontos e nós não vamos resolver nada. Então, foi muito difícil para mim, graças a Deus, né? Passou, mas passou muito difícil, foi muito desgastante emocionalmente, não só para mim como para ela hoje, né? Quando ela precisa compartilhar, né, com as amigas, né? Porque a gente entende que tudo tem um porquê, né? E quando ela fala com algumas amigas ou com algumas mães, amigas minhas, ela fala que se arrepende de muita coisa que ela falou, de como ela se comportou, mas que ela não conseguia fazer diferente. Olha, Beth, que triste. Ela fala, eu não conseguia fazer diferente. Então é importante que a família saiba que isso é real, né? Isso é real. Sim. Nossa, que depoimento maravilhoso, porque é realmente isso que a gente precisa saber, né, para ajudar. Olha só, tem uma pergunta aqui, Sim, Carmen, tá assim. Boa noite. Hoje em dia, ainda mais nesse tempo de pandemia, tem as amizades virtuais, amizades que se iniciam online. Como nós pais podemos conhecer essas amizades? Como conhecer as amizades, né? Principalmente sem invadir a Online. privacidade, né? Então, isso é um processo. Não vai adiantar você pedir a senha do celular do seu filho, a senha das redes sociais de uma hora para outra. Isso você vai ter que começar a construir exatamente como eu falei agora há pouco. Quando eu pergunto para as mães, né? Você sabe qual série o seu filho, né, gosta de assistir? Você conhece os gostos do seu filho? É importante para a mãezinha que perguntou que ela conheça esse filho, para que ela possa entrar no mundo dele. Porque o adolescente, ele coloca uma barreira para nós. E nós, como pais, né, os adultos, sábios, é que vamos entrar no mundinho deles, né? Então, assim, você olha a rede social com ele. Nossa, filho, é um amigo novo. Mas de onde é? Então, você vai entrando. Você pode puxar um assunto de algum filme que seu filho goste, né? Alguma coisa para que você possa ter acesso. Porque se você for confrontar e brigar, quem é essa pessoa? Quem você está falando? Ele vai se afastar de você, entendeu? Então, assim, essa abordagem gentil e firme, que na verdade é muito inteligente, né, Beth? É a melhor resposta para isso, né? Você vai entrando no mundinho dele e ele, sem perceber, vai deixando que você possa fazer parte ali do dia a dia dele, entendeu? De uma forma muito sutil, você vai conseguindo ali conhecer o dia a dia, as amizades, o que ele pensa, com quem ele está, é muito importante, né? Conhecer a família dos amigos do seu filho, sabe? A mãezinha, o pai, onde mora. Isso é muito importante para que você possa ir cercando dos perigos que realmente rondam essa idade, né? Para que você não tenha surpresas e não seja uma coisa muito dolorosa essa fase. Nossa, é verdade. E você falando sobre essa questão de não invadir mesmo, né? Porque eles querem mesmo ter essa questão da privacidade, né? E o respeito. Só que, ao mesmo tempo, eles querem se sentir seguros, né? E assegurados pelos pais. Os pais estão ali ao mesmo tempo, mas tem esse confronto. E o quanto esses detalhezinhos que você está nos trazendo, que os pais, na verdade, eles precisam primeiro serem cuidados para poder entender esses processos, né? Porque também não adianta a gente chegar para o pai e falar, vocês estão fazendo tudo errado, né? Não é por esse caminho. Porque eles vivenciam um mundo diferente. Isso. E aí a gente consegue visualizar
porque a gente fez esse treinamento da disciplina positiva, a gente consegue ver alguns pontos, e para a gente também fica claro. Sim. Só que para eles ainda não conseguiram conquistar esse óculos, da gentileza e da firmeza ao mesmo Sim. tempo. E esse é o nosso papel, né, de Sim, conscientizar verdade. esses detalhes. É verdade. E aí a gente realmente acaba fazendo um trabalho, eu costumo dizer que nós, né, Beth, enquanto educadoras parentais, a gente monta um quebra-cabeça, né? Porque a gente conversa com a família, pergunta como é a sua rotina, como é a alimentação, se vocês têm o costume de passear juntos. Então, a gente vai montando para poder passar para essa família essas orientações, essas ferramentas, não é? E a gente sabe que não é... Beijo, Nélia. A gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Que a disciplina positiva, ela é a longo prazo, né? Então, assim, às vezes as mães falam, mas acho que não está melhorando. Aí eu falo assim, sim, primeiro parece que tudo está pior, né? Você está mexendo em tudo, para que depois você possa reorganizar, né? Então, é importante que a família saiba que vai dar tudo certo, mas tem que ter calma, né? É um processo. Tem uma outra pergunta aqui, da Nélia, é isso? Nélia Minha Fono? amiga Ela mandou até um beijinho para você. Ela é uma fono maravilhosa. Ai, bom saber, ótimo. Isso é maravilhoso pra gente. Por isso que a gente é psicopedagoga, né? Tem muitas pessoas perguntando, indicações, gente, bom que a gente já sabe. A pergunta que ela faz é, Carmen, em que a psicopedagogia, sua primeira especialização, ajudou em sua atual formação em educação parental? Então, a psicopedagogia trouxe para mim, assim, esse olhar, de olhar a família como um todo, né? Quando eu recebia as crianças, né, ou adolescentes com alguma hipótese, né, de transtorno ou dificuldade de aprendizagem, eu tenho que conhecer essa família primeiro, toda essa estrutura, toda essa relação para chegar nessa hipótese, né? Então, a psicopedagogia me deu esse olhar assim abrangente de que o indivíduo ele é um todo, não é? Ele é ele, mas ele tem a mãe, ele tem o pai. Então, assim, me trouxe esse olhar como um todo, não só o indivíduo sozinho. Nossa, que coisa maravilhosa. Tem uma pergunta aqui da nossa enquete que eu fiz hoje, tá aqui assim, ó. É muito legal, eu fiz a enquete. Tá assim, a rebeldia do adolescente pode ser justificada pela ausência dos pais? Pela ausência do pai? Alcântara que perguntou. Então, meu ponto de vista, sim, muito, muito, muito sim. Porque ele quer chamar atenção, assim como as crianças, né? A diferença é que a criança, quando ela ela tá com mau comportamento, é porque ela não sabe verbalizar aquele sentimento, né? E o adolescente, quando ele age dessa maneira, ele quer chamar atenção. Porque, na verdade, diferente da criança, o adolescente sabe falar, mas ele não quer falar. Porque ele tem orgulho, né? Ele se sente orgulhoso. Eu não vou dar o braço a torcer para o meu pai, senão meu pai vai achar que eu sou uma criancinha. Eu não vou falar para o meu pai que eu estou sentindo falta dele, que eu gostaria que ele passasse mais tempo comigo. Então, ele quando tem um mau comportamento, pode sim ser justificado pela ausência dos pais. Muito, muito sim. Nossa, e o quanto, né, Carmen, a família estruturada, ela tem todo o sentido na vida de uma criança, de um adolescente, faz toda a diferença, né? E hoje a gente vive assim, né? Muitas famílias que não têm mais essas estruturas e o quanto isso vai afetando mesmo, né? Os adolescentes, do quanto eles vão ficando em conflito e aí os pais não sabem lidar com tudo isso também, né? Isso é verdade. E as mães solo, pai solo também que a gente ouve, mas o quanto isso também é conflituoso para eles. E às vezes pedir, assim, exigir que eles entendam a situação dos pais também não é algo que é de uma hora para outra, né? Separação, por exemplo, assim, é muito difícil quando tem separação mesmo em casa, o quanto eles sofrem, quanto eles entram em depressão por conta disso, e às vezes os pais não percebem, não vão atrás de terapia, né, de ajudas. Então é importante a gente pensar esse lado também, né? Verdade, Beth. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Legal.
Gostaria de saber como incentivar o adolescente no estudo e leitura, se na fala e nas atitudes dele ele diz que não quer mais ir à escola e não vê sentido na formação educacional. Como motivar Nossa, isso, que né? preocupante, que tenso, né? Bom, primeiro, eu sou a mãe, ou o pai, eu sou o exemplo. Então, eu não posso obrigar que o meu filho tenha esse apreço pela leitura, por toda essa questão. Se eu não faço isso, meu filho não vê, e se eu não faço isso com ele. Então, a minha primeira sugestão seria começar a se aproximar dele, né, através dessa leitura, tá? Em relação a essa negativa da escola, ele não faz, para ele não faz nenhum sentido, realmente sentar para conversar, entender o porquê e mostrar para ele todos o bônus e o ônus dessa situação, os prós e os contras, né? Então, assim, quando você não tem uma formação, o que você deixa de conquistar? Qual é a sua expectativa? O que você deseja? Mas para você chegar até onde você quer, você vai precisar disso e disso. Então, assim, o que eu quero que as mãezinhas entendam? Todas essas questões que eles trazem para nós, muitas vezes, sabe, Beth, na maioria das vezes, elas não são reais de fato. Não é o que ele está sentindo para sempre, é o que ele quer para a vida toda. Possivelmente é aquele momento. Às vezes ele quer te confrontar, né? Ou chamar a sua atenção. Então, assim, não fique com tanto medo e não coloque peso em tudo que o seu adolescente trouxer, tá? Essa demanda de questões, tá? Não fique tão preocupada. Tente colocar leveza e pensar de forma assim, racional. O que eu posso fazer para ouvi-lo? Você não quer? Você acha que não tem relevância, não é importante? Então, o que vamos fazer? O que podemos fazer? Entendeu? Sentar e colocar todas as questões, o que pode, o que não pode acontecer, e ajudar o seu filho a fazer essa reflexão, entende? Sem peso, sem brigar, sem castigo. Calma, vai passar. Ai, nossa, que gostoso ouvir isso. Vai Porque os passar. pais ficam com medo. Sim, é Porque assim, normal. meu Deus, né? Como que ele tá dizendo que não quer estudar? E faz todo sentido isso que você diz, porque realmente eles querem confrontar. Ainda mais se os pais demonstram tanto desespero com essa fala desse adolescente, né? Aí que ele se sente mesmo imponente, né? E vai mesmo Exatamente. repetir. Isso, ótima colocação, mestre, porque o que eles querem quando trazem para nós esse tipo de questão, né? Porque, na verdade, quando o adolescente traz coisa para nós, né, enquanto pais, são sempre pesadas, Beth. São sempre muito fortes, assim, de deixar o pai, nossa, e agora? O que eu faço, né? Como essa mãe aí que passou essa pergunta para nós. Então, é importante não deixar que ele perceba que você está preocupado, porque é isso que ele quer, trazer essa preocupação, e aí você não vai conseguir encontrar clareza para resolver a situação, entendeu? Não vai conseguir. E é isso que ele quer, porque ele está confuso, porque ele é um adolescente passando por mudanças. Então ele está confuso, mas você não, você é a mãe, você é o pai, centrado, que vai trazer para ele essa segurança, porque é o que ele está precisando. Quando ele traz essas questões, ele precisa encontrar em você segurança, sabedoria, opções para que ele possa lidar com isso. Nossa, gente, maravilhoso. Tem mais uma pergunta aqui, olha lá. Minha filha de 12 anos tem muita dificuldade em pedir desculpas. Eu mostro para ela a importância de se arrepender por algo errado. Estudamos a história de Davi e o arrependimento genuíno dele. Uhum. Olha, Ela quer engraçado, trazer, né? ela quer ensinar a filha, né? Sim, aí ela completa aqui, mas tenho que forçá-la a pedir desculpas quando erra. Forçar a pedir desculpa. Eu vou citar um exemplo aqui. O meu filho tem 5 anos e meio, né? Então são situações diferentes, mas ele sempre quer ganhar, o que é natural da idade. Sempre quer ganhar todas as brincadeiras, jogos. E aí eu falei para ele assim, filho, como é que você acha que os seus amiguinhos se sentem se só você ganhar nas brincadeiras? E assim foi rápida a resposta dele. Ele falou assim, triste, chato, né, mamãe? Eu falei, exatamente, meu filho.
Então, você vai ter que saber perder também, porque a gente perde e a gente ganha. E aí fica legal para todo mundo. Então, trazer, quando o seu filho adolescente trouxer para você uma questão, devolva para ele. Devolva para ele, para que ele possa pensar. Porque o que o adolescente menos quer é resposta pronta, confronto. Ele não quer. Na verdade, ele até gosta. Ele quer briga, ele quer confrontar, ele quer responder. Então, quando você traz para ele de volta e faz com que ele reflita, ele vai começar a pensar, poxa, é verdade. Você coloca para ele como se ele tivesse tomado a decisão. Entende, Beth? Sim. Nossa, muito bom. Você trazendo esse exemplo, eu lembro de um exemplo do livro da Jane Nelson, né, da Disciplina Positiva, que Sim. conta lá também que uns adolescentes, umas crianças juntos, sujaram o carro de um vizinho. E aí acharam bonito e foram correndo. E aí o pai, não foi brigando os pais. Vocês fizeram errado, não foi por esse lado. Mas chamou, exatamente o que você disse, chamou os adolescentes e falaram assim, se fosse o seu, o que você gosta? Ah, eu gosto de skate, gosto de bicicleta. Se alguém fizesse isso com os seus objetos, como que você ia se sentir? Nossa, eles falaram, meu Deus, eu nem ia gostar, eu ia querer que limpassem. Então, que solução tomar? Vou lavar, vamos Exatamente. cuidar e vamos lá pedir desculpa. E aí, esse pedido de desculpa se torna mais significativo, porque houve a reflexão, né? Isso, exatamente. Que você devolve para ele, deixa que ele possa refletir, que é o que ele quer, se sentir importante, se sentir responsável. E assim, quando a gente recebe uma pergunta dessa, Beth, a gente tem que entender também todo o contexto dessa família, né? Será que todo mundo nessa casa pede desculpa? Será que quando essa adolescente, né, pré-adolescente, enquanto criança, ela pedia desculpa? Então, assim, é isso que eu estou te falando. Quando o filho se torna adolescente, parece que o pai desperta para esse filho, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda essa dinâmica familiar para saber se ela vê isso de alguém, se tem alguém na casa que não costuma pedir desculpa, entendeu? Então, assim, é toda uma história mesmo para que a gente possa estudar, né? Mas, a princípio, que ela possa devolver para a filha, para que a filha possa pensar e não deixar isso como peso. Quanto mais ela ficar preocupada, mais a menina vai permanecer nessa atitude. Isso eu falo com certeza, Beth. Alivia um pouquinho, entendeu? Ignora, continua dando exemplo como mãe, sempre pedindo desculpa quando necessário, porque em algum momento ela vai fazer. Porque isso tem que partir dela, né, Beth? Tem que estar entronizado e vir sincero, como esse exemplo aí que você citou agora há pouco. Nossa, ai, Carmen, tô adorando, sabe por quê? Porque eu acho que você tá tirando muito peso do coração das mães, nesse sentido de ficar desesperada quando o adolescente fala alguma coisa, parece que o mundo vai acabar. Meu Deus, ele disse isso pra mim. É super verdade. Eu falo assim, a experiência que eu tive realmente ajudou, né? Ajuda muitas mães. Então, assim, a minha experiência de vida, né, e a experiência profissional da nossa certificação, né, Beth, veio assim para completar. Então, quando a mãezinha chega falando alguma coisa para mim, eu falo, calma, já passei por isso. Vai passar. Entendeu? Vai passar. Ai, não. Que bom, isso é maravilhoso ouvir isso, porque é um refrigério dos pais. Eles começam a ter clareza mesmo de tudo isso que você está trazendo, porque é importante esses apoios, né? Redes de apoio, para estar mostrando para os pais, calma, você precisa respirar, tá tudo bem, as famílias passam por isso, mas você precisa acreditar, precisa tentar, precisa seguir algumas orientações para poder modificar essa caminhada também, né? Muito verdade isso, porque se eu venho insistindo num tipo de disciplina, de relação com meu filho, e só tenho conflito, né? Problemas, brigas, eu tenho que perceber que a minha posição não está funcionando. Então, eu tenho que ligar, né, um sinal de alerta e tentar uma abordagem diferente. Exato. E assim, supervisionar, né? Sempre. Eu sempre repito isso porque só pelo fato que eles cresceram, tudo não quer dizer que eles podem fazer as coisas por conta própria. Não é isso. Tem até um exemplo que eu estava lendo no livro da Disciplina Positiva, mais de adolescente, que conta que a criança começou a juntar dinheiro para quando inteirasse uma idade de lá nos Estados Unidos já pode com 16 anos dirigir.
ele completou essa idade e queria comprar o carro. Aí os pais entraram em conflito. Como assim? Agora ele vai poder fazer o que quer? E ele ficou chateado, porque o pai nunca conversou. E aí entrou todo esse processo que você está super trazendo de transferir para eles toda essa situação, como que eles fariam, como que é pensar em tudo isso. E se não seguisse as regras de casa, as chaves do carro seria tirada, ia ter que guardar. E sem dar punição, sem nada, Exato. mas no sentido de mostrar que aquele objeto não está sendo, então, benéfico para esse Exatamente. adolescente. Isso aí. Né? Olha que passos importantes que você está trazendo. Acho que os pais aqui vão sair, hoje vão conseguir dormir no travesseiro mais leves. São os acordos, né, Beth? É muito importante. O acordo, o diálogo, as reuniões familiares, é muito importante. E assim, nosso tempinho daqui a pouco acaba, né? Tô aqui controlando. A gente ainda tem 15 minutos. O que eu gostaria assim de deixar, né, como sugestão para as mamães que estão nos assistindo? Que você estude um pouco sobre a puberdade, né? Leia, se informe, puberdade, adolescência. O que é comum acontecer nesse período, todas as mudanças, né? A questão físicas, hormonais, emocionais, para que você comece a entender e se preparar e comece também a conversar com seu filho, né? No momento que você perceber que ele já tem um entendimento, para que ele também não seja pego de surpresa quando aquele corpo de uma hora para outra mudar, quando a voz também mudar, né? Você pode ir conversando, né, sobre puberdade, adolescência, o que acontece, tirando dúvidas dos seus filhos. Então, assim, isso é uma forma de você trazer o seu filho para você, trazer para perto, né? Esse acolhimento, né? Esse tempo juntos. E aí você já começa a entrar no mundinho dele. Quando você vem se preparando e preparando o seu filho, não fica tão pesado, não fica tão gritante esse período, entendeu? Eu deixo como sugestão que vocês possam, né, estudar e conversar com seus filhos também. Filho, você tem alguma dúvida? Você sabe o que acontece na puberdade? Você sabe o que é, como é? É muito importante isso. Que ele aprenda com você em casa. Nossa, que ótima dica. Olha, e às vezes a gente passa por isso, né? A gente sabe como acontece, mas a gente não aplica em casa, Não. porque acha que não precisa, né? Exatamente. E aí o dia a dia vai Eu tumultuando. não conversei com a minha filha quase nada, porque eu achei que, nossa, vai dar tudo certo. Ela já sabe, ela escuta. E não deu certo. Ai. Mas eu quero dizer para vocês, olha, que hoje a minha filha é bióloga, ela está cursando a segunda faculdade, é uma benção de filha, é uma benção como irmã. Então, eu sou testemunho vivo de que realmente tudo passa. Que linda. Carmen, você sabe que naquele dia do nosso treinamento em disciplina positiva, seu depoimento, nossa, me fez chorar. E não só eu, como o grupo todo que estava ali. Eu sei. O quanto eu falei, gente, eu saí de lá, assim, acreditada mesmo. Disso, sabe? Dessa abordagem e do quanto você, assim, nos mostrou que é possível. Porque meu filho estava com 3 anos, agora ele está com 4. Nossa, aí eu assim, entrei de cabeça na disciplina positiva mesmo, que eu falei, meu Deus, que lindo aquele depoimento. E eu chorei aquele dia, porque a gente percebeu que é possível. É verdade. Né? Que é possível, é um caminho que é gostoso, tem as lutas, tem as dificuldades, mas que é possível a gente trilhar se a gente quiser. Então, para mim, assim, o seu exemplo é um exemplo, assim, muito marcante. Eu saí de lá, assim, com você na cabeça. E assim, são coisas normais. É lógico que tem famílias, né, Beth? Nós vivemos aí, encontramos todo tipo de estrutura familiar. Tem famílias que passam por esse período da adolescência bem leve, né? Aí a gente está falando de personalidade, né? De estilo parental, de um conjunto de coisas, né? De rede de apoio. Então, a família tem uma avó também que ajuda, tem um tio. Então, são N coisas, né? É importante isso. São N situações. Então, algumas famílias passam com mais leveza. Porém, de um modo geral, por causa das mudanças que são normais, a maioria realmente passa algum período de conflito. Normalmente, sim. Então. Nossa, e aí tem toda essa questão de caminhada. A Yasmin comentou aqui algo, ela colocou assim,
assistindo e lembrando da minha prima, aprendendo muito com Ai, vocês. que lindo, Ah, é tão Beth. gostoso ouvir isso, né? Muito Que a gente bom. sempre aprende, né, Todo Carmen? Um dia, com o né? outro. Todo dia. Quando a gente Ai, atende as adorei. mãezinhas, quando faz a mentoria, é uma troca, né? É sempre uma novidade, um progresso novo. E a gente vai aprendendo todo dia. O importante é não desistir, não deixar o seu filho de lado. Eu estou cansada, já fiz de tudo. Não, a gente nunca faz de tudo pelo filho. Eu aprendi isso, tá? Realmente cansa. Emocionalmente é muito cansativo, né, Beth? Muito. Fisicamente, sempre é. Mas é o nosso filho. Ninguém ama mais o nosso filho do que nós, né? Então, sempre vale a pena. E sempre amar. O nosso filho precisa saber que ele sempre pode contar com a gente. Que ele sempre pode fazer o caminho de volta, independente da escolha desse caminho. Isso é muito importante. Eu estou aqui sempre para te Nossa. acolher, né? Isso não quer dizer que eu concordo com a sua decisão, isso não quer dizer que eu concordo com a sua escolha, mas eu amo você. Eu sempre vou estar aqui. E isso é Ah, importante. Isso é importante. Porque eu tenho que muito. acreditar, Beth, enquanto mãe, no que eu ensinei para o meu filho. Que se eu não tivesse a Isso certeza, mesmo. eu lembro que uma vez o meu esposo falou assim: vamos dormir em paz. Olha só que sério. Em uma noite, né, Uau. muito turbulenta, ele falou: vamos dormir em paz. Ou a gente acredita em tudo que a gente ensinou para ela desde pequena, ou a gente perdeu tempo, vamos descansar. E eu acho que foi uma das noites que eu dormi mais tranquila, sabe? Porque eu tenho essa convicção, Uau. né? Eu tinha essa certeza. Então é importante fazer tudo que puder, conversar, amar, acolher, abraçar. O abraço é muito importante, né? Ele desmonta a pessoa. Então, Sim. amar. Amar e amar. Ai, que lindo. E é mesmo, né? É a nossa alma se conectar com a alma deles, né? Essa questão de estar junto, do acolhimento, eu adoro essas palavras, sabe? Porque a gente tem que estar disponível para eles e eles têm que perceber na gente essa disponibilidade, porque senão a gente fecha portas de comunicação para eles, né? Eu Exatamente. adoro isso. Isso Adoro mesmo. falar de comunicação não violenta e o quanto a gente também trabalha essas abordagens com os filhos, né? O quanto que a gente pode se policiar na nossa fala também, né? Exatamente. Então, assim, quando eu Ai, já levanto logo um sinalzinho de alerta quando a mãe fala assim, ai, mas eu não tô vendo muita diferença. Falei, mas você está mudando? Você está seguindo as orientações? Você parou de gritar? Você parou de levantar a mão falando que vai dar um tapa? Porque se você não muda, se você é o exemplo, nunca que seu filho adolescente vai mudar, né? Não tem como. Eu sou exemplo vivo sim, para o meu filho. A referência é o que ele tem em casa, né? Então, quando a mãezinha fala isso, está demorando, é porque ela não está acreditando e não está tentando mudar. Normalmente é verdade, assim. né? Seguindo as orientações, né? Nós normalmente é assim mesmo, né? E o quanto os pais, eles sim têm muito, porque as crianças, elas aprendem muito mais vendo do que ouvindo os conselhos, né? Então, vendo na prática, elas internalizam muito mais essas ações dos cuidadores, né? Do que milhões de sermões. Que a gente sabe que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu já falei 100 mil vezes com você e você não me atende. Gente, mas será que a mãe não percebeu que não dá certo essas 100 mil vezes? Isso mesmo, Beth, é desse jeito. Então, a gente precisa mudar. Precisa estar aberta para uma novidade, para uma abordagem nova, que vai mexer com a estrutura de Ah, toda a casa, né? ó quem tá aqui. Falando nisso, ó quem veio falar Oi! oi pra mamãe. Fala oi, é a Carmen, que a Participar! mamãe... Eu Oh. fico Eu falo pra ele acompanhando assim, você as fica? postagens, fico, adoro. Gostoso. Ele fala, ele sabe, eu falo assim, a mamãe vai entrar em reunião agora, ele sabe quando eu tô aqui é uma reunião. E aí eu falo assim, mas tá tudo bem, você pode ir lá me dar um beijo, não tem problema nenhum, você não atrapalha. Porque ele fala assim, mamãe, eu tô atrapalhando. Eu falei, jamais, você nunca atrapalha. Nossa, a mamãe tá ali, mas você pode falar, oi, essa é a nossa vida, meu amor. Aí vem me dar um beijinho já. Olha só que E lindo, já Beth. Olha saiu. o que você fez. Você ensinou para ele respeito, paciência, porque ele vai ter que esperar. E você avisou tudo Isso. antes, né? Você conversou, explicou. Sim, Seria tão diferente se você tivesse falado: não entra, que a mamãe vai ficar ocupada, eu vou brigar com você. Olha,
que loucura por uma coisa tão simples, né? Que você explicou, Exato. orientou, ainda ensinou habilidades para ele, né? E de uma forma gentil e firme. E a mamãe está numa Isso. reunião, a mamãe vai estar ocupada, né? Você não deixou de ser firme, mas foi gentil. Eu amo a disciplina positiva. Nós somos suspeitas, né, pra falar dela. Ô, Porque Beth, vale eu muito a posso deixar pena, um e é. recadinho para uma frase Claro! que eu coloquei ali para não Sim. esquecer? Olha, quem eles são hoje não é quem eles serão para sempre. Se você está com seu filho, né, adolescente, com algum conflito, né, algum momento muito difícil, pode ter certeza que esse filho adolescente não é quem ele será para sempre, tá? Isso é só um Que momento, é só lindo. uma fase. Não é como começa, é como Ai, termina. maravilhoso. Gente, que frase linda. Nossa, traz muitas reflexões. Isso dá uma calmaria mesmo. Faz com que as ondas baixem mesmo, sabe? E os pais consigam se enxergar de novo. Porque quando o mar está agitado, o rio, a gente não consegue se ver o Não lago. consegue. Mas quando para, a gente consegue refletir a nossa face ali. É muito isso que você trouxe. Isso. Ai, como é bom saber disso. Estamos juntas nessa, né, Beth? Todo dia, um pouquinho a gente aprende, erra um pouquinho, acerta mais e um dia de cada vez mesmo. Nossa, É acerto delicioso, e erro, né? adorei. Acerto e erro e é continuar. Eu sempre gosto dessa fala, né, que a gente tem os nossos desejos, as nossas vontades e que muitas vezes a gente não consegue, mas desistir não deve estar no nosso vocabulário. A gente tem que olhar por outro ângulo as coisas e superar as barreiras. É difícil? Sim, muitas vezes parece que está sendo insuportável, mas é o que você trouxe, não vai ser assim para sempre. Não. É só um momento, isso vai passar. Sim. Que delícia, Sim. isso é ótimo. O pessoal até colocou uau, tá aqui um monte de carinha. O pessoal gostou dessa frase, beijinhos, palmas. Ai, que delícia poder ver que o pessoal tá curtindo. E a gente pode pensar também em outras temáticas, né, Carmen, para as próximas. Eu acho que é gostoso a gente fazer lives, né, Se para você estar. fizer, né, perguntas, sugestões, a gente ama falar, né, sobre família, né, Beth? Essas Sim, trocas. E você é uma pessoa assim que exato. fiquei com um carinho muito grande, então é um prazer mesmo. Eu já quero assim agradecer Ai, de novo e espero que a gente possa se encontrar e ajudar a alcançar outras famílias, né, com a nossa experiência, com nossos estudos. Eu acompanho você e vi que você está fazendo psicologia, né? tô. Que maravilha! Nossa, eu acho que é o seu perfil. Tô, gente. Eu acho que tem É, muito a né? ver. E Ai. aí a gente vai aprendendo e vai trocando junto, né? Vamos alcançar as famílias com a disciplina positiva, né? Que delícia, é isso mesmo. Eu quero ir agregando mais conhecimento, sabe? Isso. Porque é importante, né? Inclusive, eu tive prova esses dias. Eu falei, ai meu Deus, a prova, ela nunca deixa o nosso coração aliviado, né? A gente fica sempre tenso. Mas ainda bem, porque isso quer dizer que a gente tá vivo. Isso, é verdade. Mas foi um Adorei. Ai, prazer, Carmen, Beth. nossa, eu que agradeço. Nossa, a gente tem um minutinho aqui, mas eu super agradeço você ter aceitado o convite. Para mim, assim, é uma live, assim, uma das minhas melhores lives, assim, é ter você aqui. Obrigada. Porque muitos pais, nossa, entraram, as pessoas que eu convidei estiveram aqui. Para mim, isso é uma alegria muito grande. Obrigada. Os O comentários, quanto tá, que... gente? Até colocaram aqui, vocês Que arrasaram legal. o quanto que isso é importante, esse assunto do adolescente, que é possível. Então, toda essa fala, nossa, trouxe, assim, um alívio para muitos pais, Que viu? bom, minha Pode ter querida. Fico certeza. muito feliz que a gente possa, né, se encontrar outras vezes. Estamos aí, é só chamar. Ótimo. Ai, muito obrigada. Gente, essa live vai ficar gravada, tá bom? Tanto na minha página quanto da Carmen também. E aí vocês podem compartilhar com outras pessoas, porque esse assunto é muito bem-vindo e ele é muito vivo. E é muito importante a gente estar ajudando as outras famílias. Então vamos nos despedir, né, Carmen? Que Sim, o nosso horário beijo. está Gente, acabando. muito obrigada, Beth, obrigada. Espero que a gente tenha conseguido, né, tirar as dúvidas. Se alguém tiver, né, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar mensagem para nós, né, Beth, que a gente responde.
Sim. privado. A gente faz isso porque a gente gosta, a gente ama a família, né? Então é um prazer, tá bom? Um beijo. Ai, obrigada, gente, também. Obrigada, Carmen. A gente faz outros, a gente vai combinando. Eu vou colocando lá também nos stories do pessoal e colocando o que gostaria das próximas de Sim. tema. O pessoal colocou, vai pro YouTube? Eu ponho na minha página do YouTube. Você Legal. tem, Carmen, YouTube? Ainda Se você não. tiver, você pode compartilhar. Ah, então, se quiser, o pessoal tá dando dica aí, ó, pra Legal. colocar em todos os canais. É. Que é importante, né? Verdade. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Acreditem, vocês aprenderam muita coisa hoje, porque eu tô saindo daqui muito rica em conhecimento. Obrigada, Carmen. Obrigada, Deus te abençoe, viu? Amém. Beijo. Tchau, tchau, querida. Beijo, tchau. Tchau.